Internacional acerta com novo goleiro, Allan Kardec pode pintar no Santos e o Corinthians tem interesse em zagueiro do América Mineiro. Bora para mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O Internacional encaminhou a contratação do goleiro Fabrício, titular do Nova Iguaçu, de acordo com o jornalista Wagner Martins. O arqueiro de 38 anos é um dos destaques da equipe da Baixada Fluminense que disputará a final do Carioca contra o Flamengo. Fabrício enfrentou o próprio Internacional na Copa do Brasil no último dia 13 e teve uma boa atuação, apesar da derrota para o Colorado por 2-0. A altura e a agilidade debaixo das traves chamaram a atenção da direção colorada. Fabrício assinará com o Internacional até o fim de 2024. O goleiro paranaense será a opção ao titular Sérgio Rocher. Segundo o portal Bola VIP, o Santos tem interesse em Allan Kardec, que está fora dos planos do Atlético Mineiro para a temporada. De acordo com o portal, o presidente Marcelo Teixeira busca um acordo sem custos com o atacante que já defendeu o Peixe. Em 2011, Kardec acabou emprestado pelo Benfica ao clube da Baixada por 12 meses. Ele chegou como reserva de Borges e tomou a condição de titular da equipe, marcando 13 gols em 64 partidas. A ideia é oferecer um vínculo válido até dezembro de 2025 e salários dentro da realidade do clube. Hoje, o centroavante ganha pouco mais de R$400 mil por mês na cidade do Galo. O coordenador de futebol Alexandre Galo trabalha com salários bem mais em conta na casa dos R$100 mil mensais. E de acordo com o Gol Brasil, o Santos e o Atlético Paranaense estão interessados na contratação do atacante Eduardo Vargas do Atlético Mineiro. Os clubes ainda não formalizaram propostas, mas demonstraram interesse em tirá-lo da cidade do Galo na próxima janela de transferências nacional. É possível que as ofertas sejam enviadas à diretoria do Atlético Mineiro nos próximos dias, antes mesmo da reabertura da segunda janela no dia 1º de abril. O clube inclusive já foi informado sobre os dois interessados, mas aguarda uma formalização de uma proposta. O Atlético Mineiro está disposto a liberar Eduardo Vargas antes mesmo do término do contrato e sinalizou essa intenção à comissão técnica de Gabriel Milito, que está de acordo com a decisão da cúpula. Os mineiros chegaram a aceitar uma proposta do Fortaleza para liberá-lo na última janela de transferências. O chileno de 34 anos, no entanto, recusou a transferência para defender o tricolor do PC. O Corinthians tem interesse no zagueiro Júlio do América Mineiro. O Timão pretende utilizar a janela de exceção após o fim dos estaduais para buscar mais reforços visando as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Júlio seria um dos primeiros nomes da lista da direção corintiana. O zagueiro de apenas 20 anos foi revelado pelo América Mineiro e se destacou em todas as categorias de base até estrear no time principal em 2022. Ele retornou ao Sub-20 no ano seguinte, mas no segundo semestre se firmou e terminou o Brasileirão da Série A tendo disputado 17 jogos. As informações são de Jorge Nicola e Samir Carvalho. O Fortaleza acertou com o lateral ganês Michael Quarko, destaque na copinha com a camisa do Capital. A equipe do Distrito Federal confirmou o acordo para negociar 70% dos direitos econômicos do jogador. Quarko, que é ponta de origem, se mudou para o Brasil ainda em 2022. Em 2023, foi jogar na lateral esquerda durante a campanha do Capital na Copinha. Ele foi destaque com 6 gols em 5 jogos na campanha. Depois, ainda recebeu a chance de estrear como profissional da equipe. Algumas equipes da Série A demonstraram interesse no jogador, que acabou aceitando a oferta do tricolor do PC. O novo reforço deve ser incorporado à equipe Sub-20 do Leão, que estreia no Brasileiro Sub-20 na próxima semana. O Paraná Clube oficializou nesta terça-feira a contratação do experiente goleiro Sidão, ex-São Paulo, Goiás e Vasco. Ele estava no Azures e assina contrato até o fim da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Aos 41 anos, Sidão será um dos líderes do elenco paranista. Revelado no interior do futebol paulista, ele ganhou destaque pelo Audax de São Paulo em 2016 com Fernando Diniz. Depois passou pelo Botafogo, São Paulo, Goiás e Vasco, entre outros clubes. O goleiro foi contratado nessa temporada pelo Azures, mas fez apenas um jogo. O Paraná estreia na divisão de acesso contra o Nacional no dia 4 de maio. O ABC acertou na última sexta-feira a contratação do atacante Lucas Oliveira, que pertence ao Vasco. O jogador de 23 anos estava no Volta Redonda, pelo qual disputou 8 jogos e marcou um gol em 2024. No ano passado, ele esteve emprestado ao Botafogo de São Paulo com 6 partidas e 1 gol. Além do Vasco, ele também atuou pelo Bangu. O América do Rio de Janeiro anunciou a contratação do atacante André Felipe como reforço para a disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca. O jogador de 33 anos iniciou sua carreira na base do Cabo Friense, mas acabou se transferindo para o Santos ainda no Sub-20. A Vila Belmiro foi o lugar onde André viveu seu melhor momento ao lado de estrelas como Ganso e Neymar, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil em 2010 e do Paulistão.
Após brilhar pelo Peixe, o atacante foi para a Europa, onde atuou pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia e teve breve passagem pelo Bordeaux da França. Após sofrer com a adaptação, o atleta retornou ao Brasil para defender as cores do Atlético Mineiro. André ainda passou por clubes como Corinthians, Sport, Vasco, Grêmio e Cuiabá. Lembrando que o presidente do América é o ex-atacante Romário. O Goiás anunciou a demissão do técnico Zé Ricardo. O comandante não resistiu à eliminação na Copa Verde contra o Vila Nova e foi demitido nesta segunda-feira. O diretor executivo de futebol, Agnello Gonçalves, também foi demitido. O Goiás foi eliminado nas quartas da final da Copa Verde e também caiu precocemente no Campeonato Goiano. Fora das duas competições, o Goiás terá praticamente um mês de preparação para a Série B, que começará no fim de semana do dia 20 de abril. Zé Ricardo deixou o Goiás com apenas uma derrota em 16 jogos. O revés aconteceu justamente contra o Vila Nova no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O treinador obteve 9 vitórias, 6 empates e uma derrota, aproveitamento de 68,7%. Apesar dos bons números, o desempenho do time esmeraldino não vinha agradando. E de acordo com o portal OneFootball, alguns clubes do futebol europeu estão interessados na contratação do atacante Lohan, jovem promessa do Flamengo. Segundo o portal, entre eles estão Crystal Palace, Manchester City e Newcastle. Vale destacar que Lohan tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2025 e uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Com todas essas sondagens e especulações, existe uma grande possibilidade de que o atacante deixe o clube carioca rumo ao futebol europeu. Lohan vem sendo alvo de muitas situações e está em conversas para renovar o seu atual contrato. A ideia do Flamengo é estender o vínculo até 2028 e passar a multa para 100 milhões de euros, cerca de 540 milhões de reais. Porém, no último fim de semana foi confirmada a informação de que o atacante estaria dificultando a renovação. O goleiro mexicano Ochoa está de saída do Salernitana da Itália e ficará livre no mercado da bola. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o arqueiro já acertou a saída da equipe italiana no meio do ano e, portanto, ficará disponível para assinar com outra equipe. Na atual temporada, Ochoa somou 20 jogos pela equipe com 42 gols sofridos. Recentemente, o goleiro, que está com 39 anos, esteve com a seleção mexicana na campanha do vice-campeonato da Nations League da CONCACAF, derrotada para os Estados Unidos na final. O goleiro superou 150 jogos e tem no currículo 5 Copas do Mundo. O Manchester United pretende reforçar a sua defesa na próxima temporada e um dos alvos é o brasileiro Bremer. De acordo com a imprensa inglesa, o defensor agrada a direção do United, que estaria disposta a pagar a multa rescisória do zagueiro de 43 milhões de libras, aproximadamente 271 milhões de reais. Como o Bremer é titular absoluto da Juventus, o clube italiano deve fazer jogo duro para negociar o zagueiro. Bremer foi contratado pela Juventus junto ao rival Torino na temporada passada. Na época de estreia foram 43 partidas, 5 bolas nas redes e 1 assistência. Já na atual temporada disputou 29 jogos, sendo titular em todos e marcou 2 gols. O experiente meia Marco Reus tem grandes chances de anunciar a aposentadoria do futebol após o término de seu contrato com o Borussia Dortmund. O ídolo alemão possui vínculo com o clube até 30 de junho deste ano e esperava uma renovação que no momento é improvável de acontecer. Reus defende o Dortmund há 11 anos e é o segundo maior artilheiro da história do clube. Por possuir uma identificação extrema, o meia deixou claro que caso não fosse procurado pelo Borussia para negociar a renovação, não iria para outro time alemão e nem sairia do país para seguir a carreira. O camisa 11 foi contratado em 2012 e passou o auge da carreira na Alemanha. O jogador recebeu diversas propostas de outros gigantes durante a passagem, incluindo o rival Bayern de Munique, mas seguiu no clube por amor à camisa. O Al Hilal da Arábia Saudita planeja fazer uma proposta ao atacante Rafinha do Barcelona. De acordo com informações do jornal espanhol Sport, a equipe saudita, que já conta com Neymar, Maicon e Michael, planeja oferecer pelo atacante da equipe espanhola cerca de 100 milhões de euros, 540 milhões de reais. O jogador é agenciado por Deco, atual diretor de futebol do Barcelona, que terá que trabalhar nos bastidores para conseguir selar a negociação. O atacante de 27 anos foi revelado na base do Avaí, mas se profissionalizou no futebol português, onde jogou no Vitória de Guimarães e Sporting. Logo depois, o jovem defendeu o Rennes da França e o Leeds United antes de ser comprado pelo Barcelona. O clube espanhol contratou Rafinha em 2022 por cerca de 50 milhões de euros. O atacante teve altos e baixos na equipe espanhola, mas voltou a se destacar novamente na atual temporada, tanto que foi convocado para os amistosos da seleção brasileira. Por outro lado, o artilheiro Lewandowski recusou recentemente uma nova proposta milionária para jogar na Arábia Saudita, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo. O clube saudita, cujo nome não foi revelado, propôs um salário anual milionário de mais de 100 milhões de euros para o atacante, que atualmente defende as cores do Barcelona.
Essa não é a primeira vez que o craque polonês desperta o interesse de clubes estrangeiros, porém, mais uma vez, ele reiterou seu compromisso com a equipe espanhola. Em declarações recentes, o jogador de 35 anos afirmou estar muito feliz na cidade e no clube catalão, onde já está há 1 ano e meio. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e futebol europeu. Deixe nos comentários suas opiniões. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição e se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo!